Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse vídeo aqui para falar mais uma vez com vocês sobre atividade mapa aí de eletrônica analógica. Então, alguns alunos ainda me perguntaram sobre o transformador, sobre a ligação do transformador, né? E algumas outras coisas. Eu vou tentar detalhar aqui para vocês com o Paintbrush mesmo, a programinha do Windows aí bem simples, né? Então, me desculpem aí pela qualidade do desenho, né? Mas para vocês entenderem mesmo. Então, assim, o transformador proposto, tá? Ele consiste em um enrolamento primário e dois enrolamentos secundários. Eu chamei de secundário 1, secundário 2, tá? O que acontece? Aqui no primário é ligado à rede elétrica, tá? 127, 220 volts, de acordo com o que você tem aí na sua região. Existem transformadores que têm enrolamento duplo, a maior parte deles tem enrolamentos tanto para 127 quanto para 220. Então, tem um tap central aqui para você fazer isso. Então, aqui eu não quero me preocupar porque eu não pedi nada para vocês com relação a isso na minha atividade. O que eu pedi para vocês foi a preocupação com relação aos secundários. Inclusive, alguns alunos pediram se poderiam trabalhar com dois transformadores, e eu disse que poderia. Então, fica a critério de cada um nesse sentido. Porém, há necessidade de separar o secundário 1 do secundário 2, porque eu disse para vocês que a fonte de 0 a 30 volts tem que derivar de um enrolamento e a outra fonte simétrica de outro enrolamento, tá? Aí o que ocorre? Alguns enrolamentos secundários possuem tomada central, né? O tap central. Então, eu vou mexer aqui um pouquinho no desenho, tá? Só para a gente poder falar sobre essa questão. Então, vocês viram aí, tem no livro, tá? Aquela questão da tomada central, né? A tomada central nada mais é do que uma linha que é colocada aqui, uma tomada mesmo, né? Um fio que é ligado ao longo do enrolamento. Então, imagine que esse enrolamento secundário 1 aqui, ele tenha um tap central, né? Tap central. Então, a gente chama isso aqui de tap central, tá? Então, ele é central porque ele está no meio do enrolamento. Então, a pessoa que vai enrolar esse transformador aqui, né? Esse transformador é feito um projeto, né? O projeto dele diz assim: aqui tem X espiras aqui, por exemplo, de acordo com a tensão que vai ter aqui nesse enrolamento. Imagina que esse enrolamento seja para 40 volts, vamos pensar, 40 volts. Então, o cálculo do transformador, ele me dá, ao longo do cálculo dele, uma informação chamada espiras por volt, tá? E aí, por exemplo, esse cálculo define pela geometria do transformador, pela potência do transformador, pela frequência do transformador, várias variáveis envolvidas ali, a potência dele, tá? É para você chegar nesse valor do cálculo de espiras por volt. Então, vamos imaginar que esse transformador tenha uma relação de espiras por volt igual a 4 espiras por volt. Então, se eu tenho 40 volts ali, ele vai multiplicar 40 volts vezes 4. Então, eu teria 160 espiras, por exemplo. Ou seja, 160 voltas de cobre, tá? Nesse enrolamento, tá? Secundário 1. Se fosse 40 volts, estou dando um caso aqui hipotético, tá, pessoal? Não é a questão da prova, do mapa, no caso, eu ia falar sobre enrolamento de transformador. Estou dando um exemplo para vocês entenderem o que é o tap central. Então, o tap central nada mais é do que um ponto central. Então, se ele tem 160 voltas aqui dentro, tá? Esse tap central ele estaria posicionado no meio, tá? Porque ele é central. Então, eu teria aqui, ó, começando a enrolar aqui, ó, 0 espiras, 1, 2, 3, tarará, 160 aqui em cima. Bom, metade de 160, todo mundo sabe que é 80. Então, lá na 80ª, né, na espira número 80, então é puxado um fio. Então, o que acontece? Quando você faz isso, né, você está derivando o seu transformador. Então, se a tensão total desse ponto aqui em cima, né, entre os extremos do enrolamento, é de 40 volts, tá? Da metade até a parte de baixo dele é 20 volts, tá? Então, é isso que você deve pensar. Eu vou ter 20 volts do centro para cima ou do centro para baixo, tá? Então, isso existe em transformadores tap central ou não tap central. Eu não disse que é obrigado a usar tap central, tá? Então, é só para explicar essa questão. O lance do tap central é que você vai trabalhar daí, no caso, se for usar o tap central, com uma ponte retificadora, tá? Com 4 diodos.
Então, você, por exemplo, usou a ponte retificadora. O que vai acontecer? Você vai pegar a tensão que seria dessa ponte retificadora. Vou pegar aqui uma figura que parece uma ponte, né? Tá? Parece uma ponte retificadora isso aqui. Então, a ligação dessa ponte retificadora, ela seria algo assim, ó. Você teria ali, vou fazer meio torto aqui, pessoal, porque é pente, tá? Só para você poder ter uma noção. Então, não reparem aí a qualidade do desenho, tá? Então, vamos pensar. Faz de conta que isso aqui é a nossa ponte de diodos, né? E vou fazendo as ligações. Então, vou pegar aqui uma linha, só para você poder entender. Peguei aqui essa ponte. Nossa, ficou muito bom. Tá? Ligou aqui. Vou pegar aqui desse ponto. Tá? E ligou ali na ponte. O que acontece? Nós sabemos que a ponte, ela vai ser assim, ó. Eu vou colocar o desenho mais ou menos aqui dos diodos, tá? Só para a gente poder dar uma agilizada aqui no negócio. Vamos pensar. Aqui, ó. Eu tenho aqui um diodo, tá? Eu tenho aqui outro diodo, tá? Então, veja que eu tenho dois catodos aqui em comum. Nesse ponto aqui, eu vou sair com o positivo da minha fonte, tá? Então, eu tenho aqui uma situação que é essa. Tenho aqui o positivo da minha fonte. Por que o positivo da minha fonte? Porque a gente considera assim, ó, aqui no anodo só vai passar o semiciclo positivo aqui quando estiver conduzindo. Então, semiciclo positivo, tá? Quando aqui na entrada eu estiver trabalhando com o semiciclo positivo, tá? No primário, tá? Se esse enrolamento ele tiver a mesma sequência de enrolamento, tem uma bolinha que a gente coloca assim para dizer isso, né? Vou pegar aqui a bolinha, vou colocar aqui. Então, se eu tiver a bolinha no símbolo do transformador, normalmente é feito assim. Quando tiver um semiciclo positivo aqui, se essa bolinha estiver alinhada com essa, eu também tenho um semiciclo positivo aqui, tá? Nesse terminal. Então, quando eu tiver semiciclo positivo desse lado do diodo, né, ele vai conduzir a tensão para cá. Então, vai aparecer uma tensão assim. Quando eu estiver com o semiciclo negativo lá na minha entrada, no meu primário transformador, aqui do outro lado também vai aparecer o semiciclo negativo. Só que o semiciclo negativo não passa por esse diodo aqui. Tá? Tem essa questão. Então, mas aí como é que faz para gerar corrente na saída? Então, eu preciso colocar aqui um outro diodo, e quando for semiciclo negativo, ele pode conduzir, então, vai passar por ele. Tá? Então, nesse caso aqui, quando tiver um semiciclo negativo, né, nessa região aqui negativa, esse diodo aqui é quem vai conduzir a corrente. Tá? Ela vai passar por aqui. Tá? Então, nessa forma, você vai entender o seguinte, que o negativo passa por esse diodo, tá? E vai aparecer nesse terminal aqui. Só que nesse terminal aqui, ele vai ser o nosso negativo da minha fonte. E aí, o que acontece? Quando isso acontece, vou colocar aqui uma outra linha. Tá? Então, aparece o negativo aqui. E aqui eu coloco mais um diodo com o anodo comum. Você pode observar que eu tenho um anodo comum com o anodo desse outro diodo. Tá? Então, esse negativo, ele não passa para cá. Tá? Porque o anodo bloqueia ele. Está inversamente polarizado. Então, esse negativo vai aparecer aqui. Ó. Então, nesse momento, eu tenho positivo aqui em cima, eu tenho negativo aqui embaixo. Então, com isso, eu consegui fazer uma retificação no meu sinal, tá? Então, a ponte retificadora tem esse princípio. Eu não preciso de tapa central aqui nesse caso, tá? Eu só trabalho com a ponte retificadora. Então, o positivo está aparecendo aqui, né? Então, ele conduziu. O que acontece? Agora, eu estou trabalhando com o negativo, né? O negativo, então, foi conduzido por esse diodo e o positivo por esse diodo aqui, né? Quando
Vou repetir aqui novamente, faz de conta que eu estou repetindo esse processo novamente, né? Que a gente só olhou dois diodos aqui, esse primeiro diodo e esse segundo diodo. Só que o que acontece quando a gente está olhando aqui embaixo? Enquanto o semiciclo positivo está acontecendo aqui em cima, tá? Aqui embaixo é como se eu tivesse, tá? Analisando também esse ponto do transformador com relação a esse. Tá? Eu tenho que lembrar que eu tenho uma parte negativa que é conduzida sempre por aqui, tá? Então, no caso aqui, o negativo, vou botar um sinal de menos aqui, ó. O negativo, ele passa agora por esse diodo aqui, tá? E quando eu tiver com o positivo, ou seja, quando eu tiver com o negativo aqui em cima, eu estou com o positivo aqui embaixo. É esse diodo que vai conduzir, esse diodo vai conduzir o positivo. Então, seja eu trabalhando no semiciclo positivo, tá? Olhando para esse diodo, ou no semiciclo positivo, olhando daqui de baixo para esse diodo, eu sempre terei a condução do positivo para esse ponto comum, tá? Então, por isso que eu mesmo trabalhando, conduzindo aqui, esse sinal senoidal da entrada, que reflete um sinal também senoidal aqui na saída do meu transformador, porque o transformador ele vai ter o mesmo sinal de entrada na saída, tá? Só vai ter uma amplitude, né? Amplitude, ó, isso aqui é amplitude, tá? Então, esse valor de tensão, que é V, tá? No tempo, ele vai ter uma grandeza diferente, ou até igual, se for um transformador isolador, né? Mas nesse caso aqui é um transformador rebaixador, porque eu falei no caso, no exemplo, 40 volts, né? Então, eu teria aqui, por exemplo, 40 volts, faz de conta, tá? E esse outro aqui ele teria uma amplitude diferente, né? Teria aqui, por exemplo, uma amplitude ali de 127 volts, 220, né? Alguma coisa nesse tipo. Tá? Então, o que muda é a amplitude. Mas aí, quanto ele está conduzindo na saída do transformador, no secundário, esse sinal senoidal, na saída da ponte retificadora, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho os positivos, né? Então, o meu sinal, vou colocar o plano cartesiano aqui, tá? O meu sinal, ele vai ser sempre assim. Não é feio assim, porque eu estou fazendo na mão aqui, tá? Ele é bonitinho, então, ele vai ficar tudo assim, ó. Tá? Então, enquanto você está conduzindo nesse diodo aqui, um positivo, tá? O negativo, ele vai aparecer através desse outro diodo. E quando a gente está trabalhando, olhando de baixo para cima, você está conduzindo o positivo, né, novamente. Então, eu tenho aqui, para esses tempos 1 e 2, eu tenho esses tempos aqui 1 e 2, tá? Então, eu vou estar sempre aparecendo aqui com tensão, tá? Positiva. E aí, isso aqui, na medida que eu vou para a frente do meu circuito e penso assim no cenário de um capacitor, tá? Essa ondulação que você está vendo aqui, ó, esse afundamento aqui, nós chamamos de ripple, tá? Quando eu coloco um capacitor aqui, ó, pensar no capacitor eletrolítico, esse capacitor funciona como se fosse um reservatório de água, tá? Pensar assim para fazer uma analogia. Reservatório de água é assim, ó, vou colocar aqui do lado do reservatório de água, trabalhar com uma imagem mais próxima do reservatório de água, tá? Você tem aqui a entrada de água aqui em cima, tá? Então, entra água aqui em cima, e você tem aqui embaixo, por exemplo, uma torneira, tá? Então, você está com essa água aqui toda dentro do reservatório, tá? Então, faz de conta que isso aqui é água. Daí o que acontece? Quando você abre aqui a torneira, tá? Você foi lá e abriu a torneira, a água, ela sai aqui pela torneira, certo? Só que eu tenho bastante água aqui. Então, essa água aqui não acaba instantaneamente. Ela demora um tempo para ir baixando aqui. Tá? Então, o impacto que você causa aqui nesse nível é muito pequeno. Tá? Então, isso acontece aqui na elétrica também. Se eu colocar uma carga aqui, ó, um resistor, por exemplo. Quando eu ligo esse resistor aqui no meu capacitor, se esse resistor aqui for de uma resistência alta, ou seja, a corrente aqui for baixa, a corrente na carga, ela for baixa, tá? Significa que é uma torneira
pequenininha sendo ligada numa caixa d'água grande. Então, tem aqui um capacitor grande, que é como se fosse uma caixa d'água, tá? Esse capacitor tem bastante carga elétrica, né? E ele faz o quê? O capacitor, ele precisa carregar e descarregar. Carregar e descarregar. Então, cada vez que essa onda aqui cresce, o capacitor carrega. Só que se ele for grandão, e a minha carga for pequena, em termos de corrente, não dá tempo dele descarregar. Ele vai começar a descarregar e já carrega de novo. Vai começar a descarregar e já carrega de novo. Então, na verdade, essa ondulação aqui, ó, ela vai ser bem pequena quando a minha corrente é pequena, comparado ao capacitor. Mas aí, se eu colocar uma torneira aqui, monstro, uma torneira gigante aqui, do outro lado, quando eu ligar essa torneira aqui, a água vai vazar numa vazão muito grande, maior do que a vazão de entrada, tá? Então, quando a minha vazão de saída, por exemplo, é muito maior, muito maior do que a vazão de entrada, aí eu tenho um problema, porque daí não vai dar tempo dele carregar e estar descarregando, tá? Daí, no caso, eu teria um sinal na saída da minha carga bem ruim, tá? Eu teria realmente isso aqui, né? Teria um sinal péssimo. E a ideia é que o sinal seja reto, por isso chama retificação, tá? Retificação e filtragem, tá? Então, a filtragem seria tirar esse ruído, essa componente ruidosa que tem dessa ondulação da retificação, que eu retifico e depois eu filtro com o capacitor. Então, esses estágios aqui são os estágios que nós utilizamos para conseguir, então, deixar a tensão lisa, né, linear, para a gente colocar no estágio de regulação lá na frente. Tá? Então, essa é a primeira parte da dúvida que as pessoas têm com relação à ligação do transformador. Se for colocar o TAP central, aí você pode trabalhar diferente disso, né? Daí, no caso, com 2 diodos. Então, o TAP central, ele permite que você faça isso. Então, você estaria ali, vamos pegar aqui, fazer um diodo aqui. Vou fazer um, depois eu copio para ficar mais fácil. Tá, vamos pensar que isso aqui é o nosso diodo. Tá? Façam de conta que é o nosso belo diodo. O que eu faço? Vou pegar esse diodo aqui e vou copiar ele aqui. Mais para cá um pouco, pronto. E 2 diodos. Eu vou ligar esse outro diodo. Tá? E aí, o que eu tenho? Eu vou chamar isso aqui, ó, de GND. Então, esse aqui vai ser o meu GND. O meu negativo, né? E aí, o negativo, a gente representa com essa figura aqui, tá? Aproximadamente isso daí. E aqui eu tenho o meu positivo. Nossa, mas como isso é possível? Tão simples. É isso mesmo, pessoal. O positivo, tá? O que acontece? Quando o semiciclo positivo no primário está acontecendo, no secundário também tem um semiciclo positivo, tá? Só que daí é positivo com relação a esse terminal aqui. Aqui embaixo vai ser o contrário, tá? Então, o primeiro diodo conduz, tá? Diodo D1, vou chamar de D1 isso daqui. Esse aqui de D2. O que acontece? Nesse momento, nesse ponto aqui, quando o D1 conduz, ele conduz isso aqui, ó, porque o semiciclo está positivo, positivo passa pelo anodo, tá? Então, circula essa corrente aqui nessa malha. Quando o semiciclo é negativo, eu tenho o negativo aqui. Negativo, o diodo D1 não conduz, tá? Então, o primeiro foi D1. No segundo semiciclo, aqui embaixo que vai estar positivo. Então, com relação a esse ponto aqui. Então, aí, no caso, eu tenho essa circulação de corrente aqui.
Aí eu tenho o diodo D2 que conduziu a corrente. E com isso fica intercalando D1, D2, assim por diante. D1, D2, tá? E aí esse é o sinal de saída nesse ponto. Então, eu tenho que ter o tapo central para fazer a retificação, tá? Com 2 diodos apenas. E eu tenho, então, saída D1, D2, D1, D2 infinitamente, tá? Então, é isso que vai acontecer quando você utilizar os diodos na saída. Eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre o deslocamento do GND, tá? Para não ficar muito grande. Então, esse primeiro vídeo fala sobre a ligação do transformador, né? Aqui também você poderia colocar, nossa, você poderia colocar seu capacitor, tá? Aí você representa assim, ó. Coloca ali teu GND, tá? Aqui estaria a tua carga, por exemplo, se fosse uma fonte já para alimentar uma carga, faz de conta que essa carga aqui é uma lâmpada que você vai acender. Lâmpada não precisa retificar e tal, mas vamos pensar que fosse uma carga, um circuito eletrônico que você vai alimentar, né? E aí você precisa produzir uma tensão menor do que a da rede, retificar e filtrar. Tá? Então, o teu eletrônico aqui que você vai alimentar essa carga RL, tá? A corrente que ela vai consumir aqui, ela vai absorver e vai, quando você põe o capacitor, ele deixa de ser isso aqui, ó. Ele carrega o capacitor uma vez e permanece praticamente reto. Se der um zoom aqui nesse sinal, aí você talvez, e somente talvez, consiga enxergar um pouquinho de ondulação, assim, ó. Tá? Não pode passar de valores, a gente define esses valores ali, né? Para não ultrapassar, né? Uma ondulação muito grande. Se eu tiver uma ondulação muito grande, tá? Eu prejudico o funcionamento do equipamento. Então, tem equipamento que ele desliga, ele reseta, ele dá problema porque tem esse afundamento aqui. Esse afundamento pode ser característica desse capacitor não ser um capacitor dimensionado para essa carga. É aquele caso do reservatório que eu falei. Se você abre uma torneira muito grande, né, se a tua corrente aqui, tá? Se a corrente aqui ela é muito grande, você compromete esse reservatório, esse capacitor não consegue armazenar suficientemente no tempo, tá? Porque aqui a gente tem o tempo, a carga e descarga dele é muito rápida, e aí ele faz ondulação. Agora, se ele tem uma capacidade grande, quando você abrir a torneira, ou seja, quando você tiver uma carga ativa aqui, isso aqui vai ser uma reta, tá? Então, funciona quase que uma bateria. Então, esse capacitor tem um papel de filtrar esse ruído, tá joia? E seria isso, pessoal. Vou encerrar aqui esse vídeo, depois eu faço um outro falando apenas do GND deslocado. As pessoas têm dúvidas também, né? E para facilitar o entendimento de vocês, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.